Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na plataforma da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para o 11º Bari Live desse ano de 2021. E já estamos quase atingindo 300 edições, 291 essa aqui. E eu sou o Eduardo Bastos, eu sou cirurgião bariátrico aqui no interior de São Paulo, Marília, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E hoje nós vamos discorrer sobre um tema que talvez tenha grande interesse a todos que interagem com essa plataforma, os pacientes, não só profissionais de área de saúde, que é o que você precisa saber de diabetes, de hipertensão e de obesidade, 3 doenças crônicas que estão, assim, intimamente relacionadas. E para discutir esse tema nessa noite, nós chamamos aqui um time de convidados, de especialistas, que, como disse, sem trocadilho, de peso mesmo, bastante. O cirurgião bariátrico do Distrito Federal, meu querido amigo Orlando Faria, né? O cardiologista em São Paulo, Dr. Luiz Bortolotto, boa noite. Boa noite. E um endocrinologista, médico endocrinologista da Curitiba, Paraná, meu amigo Dr. André Viana. Né? Boa noite. Eu agradeço a todos pela presença nesse nosso Bari Live. Lembrando a todos vocês que a nossa transmissão ela é feita pelas plataformas da sociedade, no Facebook, no Instagram, onde todos vocês podem interagir enviando perguntas. Algumas podem ser respondidas durante o Bari Live e as outras que serão armazenadas, os especialistas vão responder a todos vocês durante a semana. Né? Então, explorem os especialistas, temos um cirurgião, um cardiologista e um endocrinologista. Bom, meus queridos amigos, o primeiro tema da ordem do dia aí, para a gente apenas iniciar, é a história da pandemia de Covid-19, e ela tem afetado 3 doenças crônicas, a obesidade, o diabetes e a hipertensão. E como vocês são atuantes nessa área, eu queria saber de cada um, começando com o Dr. Orlando, como é que está o impacto nesse ano aí de infecção, de pandemia de Covid, coronavírus, em cima da obesidade? Esses pacientes têm procurado mais cirurgias, têm tido mais medo da obesidade? É seguro fazer cirurgia de obesidade nesse período, Orlando? Qual que é a tua impressão pessoal, na tua grande experiência? Bem, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Eduardo, Dr. Luiz Bortolotto, Dr. André Viana. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, eu acho que está bem característico que a pessoa que sofre com obesidade é um grupo que tem maior risco de ter evoluções mais graves da Covid, né? Depois da idade avançada, a obesidade é uma das coisas que está fazendo mais estrago, né, na evolução da Covid. Então, a pessoa fica com a vontade de tratar a sua obesidade, muitas vezes procurar um tratamento para a obesidade, inclusive tratamento cirúrgico, cirurgia bariátrica, mas, ao mesmo tempo, ele fica com medo de contrair a doença, a Covid, no período pós-operatório imediato, que provavelmente vai piorar mais ainda a evolução das coisas, né? Então, eu acredito que o cirurgião tem que estar preparado. Eu acho que ele pode continuar operando eletivamente os pacientes, porque é uma cirurgia que realmente vai diminuir o risco de ter uma doença mais grave à medida que o paciente vai perdendo peso. Mas o que tem que dar segurança para ele é ele usar protocolos de segurança, entendeu? Ele orientar. Eu tenho usado isso e não tive problemas nesse ano todo. A gente operou o ano inteiro de 2020 até hoje, temos operado. A exceção é quando o hospital está com uma sobrecarga muito grande de pacientes e o hospital mesmo pede para que a gente suspenda as cirurgias eletivas. Isso já aconteceu umas 3 vezes, a gente suspendeu durante uma semana ou 10 dias e depois voltamos a operar. Então, o que a gente orienta, basicamente, é o paciente ficar em isolamento, tanto o paciente quanto o acompanhante, que vai acompanhar ele no hospital, antes da cirurgia, fazer um teste de RT-PCR poucos dias antes da cirurgia, e também continuar em isolamento no período de pós-operatório também, mesmo quando ele estiver em casa.
E no tempo que ele estiver no hospital não pode receber visitas, claro, isso já está bem estabelecido. Bom, a gente fazendo isso, a gente tem tido bons resultados. Por exemplo, amanhã eu tinha 2 pacientes, que são parentes, que queriam operar no mesmo dia. Eles tiveram um problema na família, tiveram que fazer uma viagem de avião por causa de um óbito que teve de um parente, e chegaram ontem. Bom, a cirurgia estava programada para amanhã. O RT-PCR deles que fizeram essa semana, no começo da semana, deu negativo. Mas a gente cancelou a cirurgia. Nós adiamos as 2 cirurgias para depois de 10 dias, depois que eles repetiram a RT-PCR, porque eles tiveram contato com outras pessoas, voaram numa viagem aérea, né, redundância, mas eles tiveram uma viagem de avião, e então correria o risco deles terem contraído a doença nesse período e a gente operar em condições que não seriam as melhores, né? Então, eu acho que fazendo isso, a gente pode continuar trabalhando, operando, oferecendo a melhora dos riscos para os pacientes com obesidade e tomando cuidado para não colocar ninguém em risco. É isso aí. Bom, com protocolo vai, né? O protocolo a gente consegue levar, sim, né? O protocolo é segurança profissional e segurança do paciente. Sem dúvida. E, doutor Luiz, a hipertensão tem sido dita aí como um grande fator de risco, doença cardiovascular, as pessoas também estão bastante temerosas, né? E como é que você está vendo na sua prática aí? Tem mais paciente procurando para controle de hipertensão? Como é que está a situação? Boa noite a todos, amigos, André, Orlando e Eduardo. Obrigado aí pelo convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. É um ponto importante que você tocou, porque a hipertensão, bem no início da pandemia, ela foi cogitada por alguns achados iniciais de que ter a hipertensão era um fator de risco mais importante de complicações do Covid. Depois, com o tempo, realmente se identificou que haveria um maior risco quando a hipertensão está descontrolada, porque há relatos de que a hipertensão descontrolada favorece inflamação, assim como provavelmente o André vai falar em relação ao diabetes, e as complicações da hipertensão relacionadas à doença cardíaca e doença renal. Então, o hipertenso com doença cardíaca pela hipertensão e com doença renal associada à hipertensão e outras complicações cardiovasculares, esse sim tem maior risco. Então, a gente tem intensificado a importância do controle da pressão, algumas pessoas têm realmente se preocupado com isso e tomado mais corretamente, às vezes, a medicação, mais do que faziam antes, estão se preocupado mais. Por um lado é isso, mas por outro a gente tem também um problema, porque as pessoas ficando mais em casa, para ir na sua assistência em posto de saúde ou mesmo em hospital, eles ficam com medo, da mesma forma que o Orlando comentou. Então, houve uma diminuição, ao mesmo tempo, de procura, e os próprios centros, né, os locais, os serviços de saúde, também diminuíram o seu atendimento, fazendo consulta por telefone. Mas a gente tem mantido a importância do controle da pressão, o controle da alimentação em casa, fazer algum tipo de atividade para deixar a pressão mais controlada, porque é o descontrole da pressão que gera maior risco. E só um ponto a mais nessa questão, no início também da pandemia, surgiram alguns relatos de que o uso de algumas medicações que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, só para o público, é um sistema que age no controle da pressão, e o COVID-19 usa uma das enzimas que estão dentro desse sistema, um dos receptores. Então, surgiu aí uma possível preocupação de que o uso de algumas medicações, como os inibidores da enzima, um exemplo que é de uso comum, o captopril, o enalapril ou o losartana, do lado dos bloqueadores receptores da angiotensina, poderiam favorecer maior risco de replicação viral e maiores complicações. E hoje está bem claro, com vários estudos, inclusive um estudo brasileiro, do Renato Lopes, que é o Brace Corona, mostrando que não tem problema. Inclusive, alguns estudos mais recentes mostraram até que o paciente se saiu melhor, teve menos complicações, o hipertenso,
que tomava essa medicação frente àquele que não tomava. Não estou querendo dizer que quem tem Covid tem que tomar essa medicação, mas não é para suspender, porque suspender pode ser pior, porque a pressão sobe e descompensa. Então, eu acho que essas orientações são muito importantes para o pessoal ficar atento. O maior perigo não é só ter hipertensão em si, é ter hipertensão Não, mal controlada. Mal né? controlada e com complicações. E a mal controlada vai ter mais complicação. Vai ter né? mais e aí, no caso, o obeso e o diabetes no pacote, né, aí torna mais ainda essa complicação. E aí, André, esse raciocínio da hipertensão é válido para o diabetes tipo 2, aí, principalmente o diabetes muito associado à obesidade? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo, Orlando, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço à Sociedade Brasileira também de Cirurgia pelo convite. E boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, está com a gente agora à noite, né? Bom, parte do que o Luiz falou aqui para a hipertensão, eu posso simplesmente copiar e colar para a diabetes, né? Porque o diabetes também é uma doença crônica, como a hipertensão, e também favorece um estado inflamatório. Então, o corpo ficando mais inflamado, digamos assim, como fica quando a hipertensão está descontrolada, a pessoa com diabetes descontrolada também tem uma propensão maior às complicações da doença do Covid, né? Por outro lado, o diabetes também é uma doença que, quando descontrolada, também afeta o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível ainda a pegar uma infecção mais grave por Covid. Então, o diabetes, quando está descontrolado, né, quando o diabetes está associado à obesidade, porque a obesidade nós sabemos que é um fator de risco sabido, né, para a Covid. Então, imagine que a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem obesidade também. E às vezes tem a hipertensão junto também, né? Então ela tem pelo menos 3 fatores de risco associados de Covid, né? Então são pessoas que têm um risco maior. Mas existe o lado bom da história também. A gente não pode só falar do lado ruim. Tem um lado bom também, que a pessoa com diabetes, que sempre controlou a doença, né? Que não tem complicações, a pessoa com diabetes que está bem controlada, que tem uma idade também que não tão avançada, porque a idade também é um fator de risco, né? Então, essa pessoa com diabetes bem controlado, sem complicações, ela praticamente tem um grau de risco quase similar à da população comum. Ela não é um grupo, no papel ela é grupo de risco, mas na prática ela não é tão grupo de risco assim, né? Como dizem, né? Falo isso porque, da mesma maneira que o Luiz colocou aqui, quando começou a pandemia, falaram, não, diabetes é um fator de risco, e as pessoas com diabetes entraram em pânico e não saíram mais de casa, ficaram trancadas em casa e deixaram de ir ao médico muitos. Muitos não foram ao médico, ao posto de saúde, ao hospital, à clínica onde deveriam ir, e acabaram de se descontrolando, e mais, deixaram de praticar atividade física por medo de sair de casa, né? Deixaram de se alimentar bem, porque muitas pessoas em casa, às vezes não têm o que fazer, lembram de comer, de assaltar a geladeira, como dizem, né? Então, acabaram mudando o seu padrão de vida. Enquanto eu vi alguns melhorando o padrão de vida porque tinham mais tempo para se cuidar, eu vi muitos deixando de se cuidar por medo ou por estarem mais em casa. Então, assim, o padrão de vida mudou de muitas pessoas. Então, tendo diabetes, por favor, né, faça atividade física, cuide da sua alimentação, não ganhe peso, muito pelo contrário, procure perder peso, que a obesidade é um fator de risco, né? E se cuide, porque estando com o diabetes bem controlado, com certeza você vai estar diminuindo bastante o risco das complicações do Covid, caso aconteça, né? Muito bom, muito bom. Tem um outro assunto aqui que já veio uma pergunta da Andressa Vicentino, que interage um assunto comum a todos aqui, que é a respeito da ordem do dia, que é vacinação. Então, eu vou começar com Orlando, porque a Andressa perguntou assim, se as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas terão prioridade na chamada fila de vacinação. Eu vou completar uma coisa que eu tenho vivido também. As pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, têm algum problema de elas serem vacinadas? Algum impedimento para ser vacinado, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica? Ou, pelo contrário, eles estão até mais protegidos? Bom, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa ser vacinada. A pessoa que fez cirurgia bariátrica deve se vacinar. A pessoa deve se vacinar com a vacina que estiver disponível.
há comentários, mas parece que não é uma coisa bem rara, um maior risco de trombose na vacina da AstraZeneca, por exemplo. Mas eu acho que é mais importante a pessoa se vacinar. E acabei de receber essa notícia de que no Rio de Janeiro parece que vai ser prioridade o paciente que fez cirurgia bariátrica receber a vacina. A gente recebe com muita satisfação essa notícia. E eu acho que todo mundo tem que se vacinar, sim. E vou fazer a mesma pergunta para o Luiz e para o André, que estão lidando com 2 doenças crônicas aí a respeito da vacinação. E tem essa notícia das comorbidades, né, das doenças associadas ou das doenças crônicas como prioridade nessa fila de vacinação. Vocês já têm percebido isso? Têm recebido solicitações para isso? E existe algum risco adicional dessas pessoas que estão, por exemplo, ou com hipertensão, no caso da pergunta para o Luiz, ou diabetes, no caso da pergunta para o André, que não estejam com a doença sob controle, se elas devem ou podem se vacinar? Não sei, posso começar? Acho que começa com o Luiz. Vamos lá. Bom, realmente, aqui em São Paulo já foi anunciado uma lista de comorbidades como prioridade, e a hipertensão, assim como diabetes e obesidade, mais importante, está na lista de prioridades. E a hipertensão, como a gente já falou, quando descontrolada tem mais risco de complicações, então a pessoa hipertensa está nessa lista e merece realmente estar na lista de prioridades para vacinação. E como você falou, qualquer uma das vacinas podem ser tomadas, não há contraindicação nenhuma, e só reforçando o que o Orlando falou, os dados com a vacina da AstraZeneca que mostram o risco de trombose é um risco ínfimo, é menor do que o risco de fumar, do que usar anticoncepcional e o risco da própria obesidade, que também pode precipitar a trombose. Então, tem que tomar a vacina. E mesmo não controlado, aí sim, né? Porque a gente, lógico, quer insistir que a pressão esteja controlada, mas a pessoa vai diminuir a chance de ter a infecção. Então, tem que tomar a vacina. Mesma coisa aí, André? Complementando, né? Acho que quando a gente fala de uma pessoa com doença crônica, seja diabetes, seja hipertensão ou mesmo obesidade, o maior risco é não se vacinar. Sempre vai ser esse o maior risco, não fazer a vacina. Porque a vacina nada mais, nada menos protege contra a morte e contra as formas graves da doença. Então, se você, por um acaso, vai ser infectado pelo vírus, todos correm risco, todos nós corremos risco, independente de ter doença crônica ou não, né? A vacina está te protegendo contra morrer ou contra ser internado por uma forma muito grave da doença. Isso a vacina protege, isso é sabido, né? Então, não existe nenhum risco maior do que o risco de não se vacinar, né? Isso não existe. Como todo remédio, né? Se você pegar um remédio que nós médicos receitamos, pegar a bula lá, a quantidade de efeitos colaterais é sempre muito grande. Mas por que a gente receita, nós médicos receitamos um remédio que tem uma bula cheia de efeito colateral, né? Porque a gente sempre avaliou que os benefícios são infinitamente maiores do que os riscos do remédio, né? E com a vacina, idem. Tem um monte de conversa na internet que a vacina pode fazer mal, pode fazer aquilo, né? Não, gente. Quem está escutando tem que saber, vacina tem que tomar, o perigo é não se vacinar. Muito bom. Aquela máxima que diz, se a gente começar a ler muita bula de remédio, a gente acaba não tomando nenhum, né? Nenhum, né? Nenhum. Porque tem tudo isso. Bom, falando de obesidade, hipertensão e diabetes, tem muitos pacientes aí que estão interagindo conosco, assistindo o nosso Bari Live, que eles, infelizmente, eles têm o pacote completo, né? E esse é talvez a maior dificuldade. Então, tanto para o tratamento clínico, quanto para o próprio tratamento cirúrgico, aquele paciente que tem um pacote completo. E aí, Orlando, nesse tempo que passou, o Conselho Federal de Medicina fez uma regulamentação, né, para cirurgia metabólica, cirurgia de obeso grau 1, portador de diabetes, e tem havido uma procura a respeito disso, da cirurgia metabólica, da cirurgia bariátrica. Eu queria que você desse uma explicação assim mais ampla do que é cirurgia metabólica, do que é cirurgia bariátrica, é a mesma coisa, essa regulamentação é válido só para diabético? Como é que você está vendo isso?
Bem, tem várias definições para cirurgia metabólica, né? Pode ser a cirurgia sobre um órgão sadio, que não tem nenhuma doença, para causar um efeito longe dali. É mais ou menos o que acontece com a cirurgia bariátrica. Né? Mas o que a diferença de cirurgia bariátrica para metabólica é mais ou menos na intenção do procedimento. Os procedimentos são semelhantes, ou bypass, ou sleeve, mas a intenção, quando é mais para tratar o diabetes ou as doenças metabólicas, hipertensão, apneia do sono, dislipidemia, a gente diz que é cirurgia metabólica, que a preocupação maior não é o peso. É uma coisa, um limite meio impreciso, porque está sempre relacionado ali. Sim. Obesidade, diabetes, problemas metabólicos, síndrome metabólica. E quando a gente visa só a perda de peso, que também não é uma coisa muito real, a gente diz que é bariátrica, cirurgia bariátrica. Mas, na verdade, eu acho que o melhor é a gente chamar todo, porque o excesso de peso é um problema metabólico, os problemas metabólicos são decorrentes do excesso de peso, na maioria das vezes. Então, a gente fala cirurgia bariátrica e metabólica, mas o que é importante é o seguinte, não existe um procedimento metabólico e um procedimento bariátrico. Os procedimentos são os mesmos, mas a intenção é mais para doenças metabólicas ou mais para tratar o excesso de peso. Bom, a resolução do Conselho Federal de Medicina veio contemplar essa mudança na resolução, um grupo maior de pessoas que não tinham obesidade tão alta, mas um comprometimento metabólico importante, que eram as pessoas com índice de massa corporal entre 30 e 35. Já são milhares e milhares de pacientes estudados, centenas de estudos prospectivos, randomizados, de alto nível de evidência, mostrando que a cirurgia bariátrica e metabólica ela produz remissão completa ou parcial na grande maioria dos pacientes diabéticos. E não existe nenhum outro tratamento que se compare. Já foram feitos estudos controlados com o melhor tratamento possível, por exemplo, na Cleveland Clinic, que é um estudo famosíssimo, Stampede, coordenado pelo professor Philip Schauer, mostrando que o mesmo melhor tratamento clínico não chega nem aos pés do efeito da cirurgia bariátrica para tratar o diabetes tipo 2. Então, essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina veio contemplar um maior número de pessoas. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala de indicação de cirurgia bariátrica, a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina ela se baseou num statement, numa declaração do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, estipulando critérios de indicação para a cirurgia bariátrica, com índice de massa corporal acima de 35, com diabetes e outras doenças associadas, ou acima de 40. Esses critérios, eles já têm muito tempo que foram feitos. Eles foram publicados em 1991. De 1991 para a cirurgia bariátrica representa a idade a pré-história da cirurgia bariátrica. Não se fazia nem cirurgia por videolaparoscopia. A gente não conhecia tanto como preparar o paciente para a cirurgia bariátrica. Os equipamentos que a gente dispõe hoje, eles estavam no início do desenvolvimento, em 1991. Tesouras ultrassônicas, tesouras coaguladoras ultrassônicas, grampeadores de melhor qualidade, equipamentos de vídeo mais sofisticados e agora outros recursos mais modernos ainda. Então, hoje a gente sabe também como cuidar melhor do paciente depois. As cirurgias ficaram mais seguras, mortalidade nos centros de grande volume de cirurgia é praticamente zero. Hoje, a cirurgia bariátrica feita nos centros de excelência tem uma mortalidade menor do que cirurgia de vesícula, por exemplo. Então, a resolução realmente veio atender uma demanda da população de ampliar a oferta e o leque das pessoas que podem ser operadas. Muito bom, muito bom. André, eu vou pular o Luiz, vou voltar para ele depois, já que o Orlando falou tanto da cirurgia do diabetes, cirurgia para diabetes. Como é que você vê a história da cirurgia metabólica? Você, como endocrinologista, você encaminha pacientes para
um procedimento, não vou dizer um tratamento, porque o tratamento ele é multiprofissional, ele envolve uma série de profissionais, mas para a agregação do tratamento cirúrgico, ou de um procedimento cirúrgico no controle desses pacientes portadores de diabetes, mesmo em obesidade com grau não tão avançado, assim, esse grau inicial, grau 1, enfim, como é que você vê essa história como endocrinologista? Olha, perfeito, Eduardo. E Orlando também, assim, acho que a explicação do Orlando foi muito boa, né? A forma como enxerga, e eu, do outro lado, do lado do endocrinologista, né, que vê o paciente com diabetes, às vezes, já muito precocemente, né? Eu costumo explicar para os meus residentes aqui uma coisa muito simples, né? O diabetes é uma doença crônica. O diabetes é uma doença crônica que a pessoa vai começar com diabetes e ela acaba levando esse diabetes até o fim da vida, né? Em diversos graus, né? A doença crônica você consegue controlar ela, evitar as complicações, mas a gente não tem ainda a cura para essa doença, né? Então, nesse contínuo da vida, essa pessoa pode precisar de diferentes modalidades de tratamento. Muitas vezes ela vai bem com um comprimido e dieta, às vezes ela precisa de uma injeção, às vezes ela precisa de uma insulina, e no meio dessa trajetória ela pode precisar de uma cirurgia, certo? Inclusive a gente explica para os pacientes que o diabetes e o tratamento não acaba no momento da cirurgia. A cirurgia é para melhorar o tratamento do diabetes, muitas vezes colocar esse diabetes em remissão, às vezes não precisando mais de alguns remédios, às vezes não precisando nem de todos os remédios. Algumas pessoas que usavam insulina podem deixar de usar insulina, outras passam a usar menos insulina que usavam antes, né? Mas a qualidade de vida costuma melhorar, né? Então, a pessoa pode precisar dessa cirurgia no momento que ela vai precisar. Não importa se ela está em obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Importa a gravidade do momento e a gravidade da situação, que tendo bom senso, né, o bom clínico vai saber o bom momento de encaminhar esse paciente para a cirurgia e o bom cirurgião vai saber o momento de voltar esse paciente para o clínico para dar continuidade ao tratamento. A doença é crônica, né, ela não tem fim, ela precisa ser manejada, né, ao longo de toda a vida. O segredo é saber o time de não ser tão precoce, mas também não deixar ser tão tardio, né? Exatamente, porque né? daí... Que o paciente, que os recursos clínicos se esgotaram. Você tem momento que você não consegue mais, com recursos clínicos, resolver ou melhorar a vida daquela pessoa. Ela precisa de uma cirurgia, né? Então, acho que a gente tem que entender isso e entender esse time correto e tratar o paciente independente do grau de obesidade que ele está. E, Luiz, esse mesmo raciocínio, essa mesma pergunta, esse mesmo assunto na questão do risco cardiovascular, da hipertensão, como que você vê esses procedimentos metabólicos, bariátricos, como somatório, né? como ajuda? Como adicional, né? Como adicional, assim, uma base, né? Para um paciente com uma doença crônica, incurável, todas as três são, mas elas podem trazer controle e qualidade de vida e evitar complicações de longo prazo. Sim, eu só reforçando, né, essa integração, vamos chamar assim, das três situações clínicas, aí, a hipertensão e o diabetes e a obesidade, que são muito comuns e cada vez mais. Só para você ter uma ideia, lá no Instituto do Coração, onde eu faço parte, dirijo a unidade de hipertensão, no nosso ambulatório, tem umas 3.000 pessoas, nós fizemos um levantamento recente, 70% tem excesso de peso, e aí entrando na obesidade e sabendo que para a gente, como a gente é um hospital terciário quaternário, né, que atende já a situações um pouco mais graves, tanto de hipertensão mais acentuada ou com comorbidades, o papel dessa situação, né, dessa combinação, e 40% são diabéticos dentro desse pacote. Então, o rim está mais afetado, o coração sofre mais porque ele tem uma sobrecarga de pressão, por causa do excesso da pressão, tem uma sobrecarga de volume e outros fatores inflamatórios de atividade do sistema nervoso, de liberação de adrenalina, que está ligado à obesidade, mais a inflamação junto com o diabetes. Então, é um pacote que a gente fala que é um terreno. Tem uma aula do professor Peter Libby, que é ótima em relação ao desenvolvimento de aterosclerose, que ele põe uma fogueira dentro da artéria.
ele mostra aí uma fogueira. É mais ou menos isso, né? A combinação de hipertensão, diabetes e obesidade causa aí uma fogueira, entre aspas, dentro da artéria, facilitando o acúmulo das placas que vão gerar o infarto e as outras complicações que a gente está cansado de saber que é o que mais mata no nosso país, o infarto e o AVC. E a gente tem dados, né, reforçando, tanto para o lado do diabetes, como já foi mencionado, para a hipertensão também. Então, nós temos aí, o Carlos Schiavon liderou um grande estudo, junto com a gente participou, que é o Gateway, em que mostrou quase metade dos pacientes deixaram de tomar remédio e não era nenhuma obesidade mais acentuada, hipertensos. E o foco desse estudo foi só a hipertensão. Então, tanto isso aconteceu, o Gateway teve essa importância, além de outros achados, de que na última diretriz brasileira de hipertensão, agora recentemente publicada, a obesidade surgiu como causa secundária de hipertensão, porque além de ser provado que ela induz a hipertensão, retirar a obesidade por hábitos saudáveis de vida, que a gente sempre recomenda, atividade física, etc., e também pela própria cirurgia. Então, aparece aí como uma alternativa importante para essa situação clínica. Continuando, Luiz, então, o controle da obesidade parece ser um fator assim, muito importante para um paciente hipertenso, né? Seja por que via for, é mais difícil para vocês, cardiologistas, terem um paciente na mão obeso e hipertenso. O controle da pressão fica mais adequado quando reduz a obesidade. Isso está claro, tanto pelo peso em si, pelo processo inflamatório que está envolvido na obesidade e outras alterações importantes. A apneia do sono, como o Orlando já falou, que está aí nesse pacote, que pode gerar também piora da hipertensão. Então, o controle da obesidade ajuda muito no controle da pressão e das complicações cardiovasculares, quer seja pelo tratamento clínico ou farmacológico, com medicação, com hábitos saudáveis de vida e, em alguns casos, com a necessidade da cirurgia para ajudar. Para ajudar no controle. Você também pensa assim, André, é mais difícil um paciente seu de consultório, de dia a dia, seu diabético, obeso, ele dá mais trabalho para você? Sim, a obesidade em si, né, ela está associada a pior controle, né, dos parâmetros metabólicos como um todo, né? A gente fala, como a gente fala para hipertensão, a gente fala para lipídios, né, colesterol, triglicerídeos, e também pode falar a mesma coisa para o diabetes. Só para ter uma ideia, hoje, a obesidade é responsável já pela maior parte dos casos de diabetes. E quando o paciente já tem diabetes, a obesidade é o maior responsável pela dificuldade no controle. Então, eu sempre costumo falar também, o melhor remédio para diabetes é o controle da obesidade. Não é o comprimido que eu dou na minha receita e nem, às vezes, o tratamento injetável que eu dou na minha receita, né? É o controle da obesidade. Então, o controle da obesidade, seja clinicamente ou cirurgicamente, dependendo do estágio e do fator, do momento que o paciente se encontra, né? É o fator crucial para você conseguir trazer esse diabetes para um nível melhor de controle e aí sim evitar as complicações que são as questões mais temerárias do diabetes, né? As complicações que podem causar no sistema cardiovascular, nos rins, nos olhos, né? Perda de visão, riscos de amputação que o diabetes pode trazer, e tudo isso pode ser evitado. E controlar a obesidade é sempre o melhor remédio. Muito bem. Orlando, eu tenho duas perguntas para te fazer agora aqui. Uma bem rápida, que chegou no nosso chat aqui. Rui Ribeiro, lá de Portugal, fez uma pergunta para você. Nosso amigo Rui Ribeiro, né? Cirurgião bariátrico, acho que o André, o Luiz, eu não sei se ele conhece, cirurgião bariátrico lá em Portugal, e ele trouxe uma pergunta aqui, quando você falou sobre os critérios cirúrgicos, da segurança e tudo mais, e eu acho que essa é uma pergunta para ser respondida talvez só por você, Orlando, que nós estamos dentro do ambiente cirúrgico, né? O Luiz e o André não costumam frequentar um centro cirúrgico, acredito que não, mas ele perguntou... Quando é paciente meu, às vezes eu vejo. É? Opa! Que bom.
E ele perguntou a respeito de controle de evacuação, por exemplo, de pneu peritônio, fumaça, essa coisa toda de partículas virais, se constitui. Como é que você tem trabalhado? Você tem trabalhado com filtro para saída de pneu peritônio? Uma resposta bem pontual aí, né? Olha, eu acho que a gente tinha mais cuidado no início da pandemia, sabe? No início, a gente usava filtro, aspirava através de filtro o pneu peritônio, usava máscara N95 e outra máscara por cima e face shield, mas hoje a gente não usa mais isso, não. E não tem tido maiores problemas, não. A gente aspira o pneu peritônio normalmente e usa máscara cirúrgica comum. Deixar claro que isso que o Orlando falou, né, Orlando? É um critério técnico aí de estruturação em relação à equipe cirúrgica, né? Não tem nada a ver com o paciente em si, né? A forma de evacuar o pneu peritônio, não. Para o paciente não muda nada, né? Não muda nada. É a maneira da equipe cirúrgica se proteger. Não sei se as pessoas vão ficando menos medrosas com relação à infecção da Covid, ou muita gente já teve infecção, ou já se vacinou, mas já está numa coisa mais tranquila da equipe cirúrgica, usando máscara comum. Um ou outro colega que usa uma máscara N95 e raramente alguém usa, além dessa máscara, uma face shield. Eu acho que, no mínimo, o médico, o cirurgião, ele deve usar, no mínimo, óculos durante a cirurgia. Óculos é uma coisa que protege a cirurgia, não precisa do face shield. Usar máscara, trocar máscara depois descartar a máscara depois da cirurgia, usar óculos e as medidas já normais. O que as pessoas não entendem é o seguinte, é que no ambiente cirúrgico já existe uma cultura do cuidado, da pessoa não se contaminar e não contaminar os outros, não contaminar o campo operatório. O ambiente, principalmente de cirurgia bariátrica, já não é um ambiente para principiante. É uma cirurgia complexa, de grande porte, onde as pessoas que estão ali trabalhando geralmente já são muito treinados para fazer aquele procedimento. Já é um procedimento feito rotineiramente, cada cirurgião bariátrico já fez centenas, milhares de procedimentos. Então, todo mundo já tem uma cultura de cuidar de si e cuidar do outro. Não existe irresponsabilidade, negligência, qualquer coisa. Todo mundo muito responsável com o que faz. Muito bem. Dando sequência nessa ideia do controle da obesidade, Orlando, depois você viu que eu fui para os dois, não fui para você e deixei você por último agora aqui. A ideia dessa cirurgia metabólica, é só uma questão de controle do peso em si, ou as operações bariátricas, as técnicas bariátricas, ela tem mecanismos individualizados ou à parte que podem afetar e melhorar, inclusive, controle de diabetes, por exemplo? Ou é só uma questão de redução de peso? Olha, até mesmo porque os endocrinologistas e os clínicos, de maneira geral, aproveitaram alguns conhecimentos que foram mais exacerbados na época da cirurgia bariátrica e alguns novos medicamentos estão aí no mercado nessa linha, né? Perfeitamente. Olha, os resultados, eu posso dizer que são múltiplos, complexos e interconectados. Eles causam uma vasta alteração da fisiologia metabólica global. E muito importante no efeito sobre o diabetes em primeiro lugar, a perda de peso. Em segundo lugar, principalmente no início, logo depois da cirurgia, tem a diminuição de comer, ingerir menos nutrientes. Isso também vai ter efeitos benéficos sobre o diabetes. Mas existem mudanças na fisiologia da sinalização gastrointestinal que independem da perda de peso, que é o que seria o terceiro mecanismo. Só para justificar a perda de peso, que você pode obter perda de peso com uma dieta, mas a perda de peso com a cirurgia bariátrica, ela envolve uma mudança na meta de gordura corporal, na meta estabelecida pelo corpo de quantidade de gordura. Esse é um conceito mais moderno, mas já bastante bem reconhecido, né?
os efeitos eles são muito interessantes. E tem diminuição do apetite, tem uma alteração na preferência alimentar, há um aumento da termogênese, há um aumento do tecido adiposo marrom e bege, um tecido que produz mais calor, que gasta mais energia. Há uma sinalização através dos receptores MC4R, leptina R também, há um LEPR, há um aumento dos ácidos biliares circulantes, há uma alteração do pool de ácidos biliares luminais, há uma alteração na microbiota intestinal, há uma alteração do ritmo circadiano, até isso. Hoje eu ouvi um depoimento de uma paciente que eu tinha acabado de atender há poucos minutos, dizendo que ela passou a dormir melhor depois da cirurgia bariátrica. Bom, e há uma melhora do diabetes independente dessa perda de peso. Há também hipertrofia do epitélio intestinal, que isso leva a mais gasto energético. Então, são várias coisas. Ainda tem coisas assim que o gosto da pessoa muda. Há uma diminuição da preferência por doces, uma diminuição da preferência por gorduras, há uma diminuição do impulso hedônico de comer por prazer, né? Os níveis de colesterol da pessoa mudam também, porque o tratamento do diabetes, como o doutor André Viana vai explicar bem, não é só diminuir a glicemia, né? Tem também o controle do colesterol. Então, a gente obtém com a cirurgia diminuição do colesterol ruim, do LDL, aumento do colesterol bom, do HDL. A gente altera também o balanço energético, há uma diminuição da fome com aumento do gasto energético, diferente da dieta. Quando você faz a dieta, você tem logo uma termogênese adaptativa, você passa a gastar menos energia. Com a cirurgia bariátrica, você perde peso com menos fome, mas mantendo o gasto energético, ou até aumentando, dependendo do caso. Se você ajusta por quilo de peso, você vê que aumenta até o gasto energético. A gente também melhora a homeostase da glicose, porque aumenta a função das células beta, aumenta a sensibilidade à insulina, ou diminui a resistência à insulina, né? E você tem um aumento enorme dos hormônios intestinais. Aqueles hormônios que dão mais saciedade, eles aumentam. Aumenta o GLP-1, como você falou, Eduardo, deu origem a uma série de medicamentos que são muito usados hoje para tratar o diabetes e a obesidade, que são os análogos do GLP-1. E há um aumento do PYY também, que é um hormônio saciatógeno, que dá saciedade, tem ação direta no hipotálamo. Brevemente, a gente vai ver medicamentos que são análogos do PYY336 também. E há uma diminuição dos hormônios intestinais orexígenos, que é aqueles hormônios que dão fome, como a grelina e a leptina também. E além dos outros fatores gastrointestinais, como já falei, há um aumento dos ácidos biliares e uma alteração, há uma maior variabilidade da microbiota intestinal, que todos esses efeitos resultam numa coisa que tem muitos médicos que não estão acostumados com isso, que nem acreditam num efeito, parece alguma coisa quase que milagrosa. Muitos pacientes que tinham diabetes tomam vários medicamentos, passam a não usar mais medicamento nenhum depois da cirurgia bariátrica, até antes de receber alta do hospital. São múltiplos mecanismos, né? Só ia dar um reforço na microbiota, que realmente tem várias evidências de que mudanças da microbiota têm um impacto muito grande, não só no controle da pressão, mas também na inflamação de placas de ateromas, de aterosclerose, que podem levar a infarto, etc. Então, tem uma relação direta da microbiota. E nesse trabalho do Gateway, nós observamos já a redução de medicação da pressão e melhor controle antes da pessoa perder peso, que tem muito a ver com o que o Orlando falou. E esse controle da microbiota é por meio de dieta, Luiz, ou medicamento? Para o pessoal entender como é que a gente trabalha. A dieta muda a microbiota. Eu estou puxando o gancho aí que mas é um gancho interessante, bastante estudo, né? Que são essas bactérias intestinais, né? Isso, flora intestinal, a bactéria flora, intestinal. Isso, a microbiota. E tem um trabalho muito, muito interessante sobre a zonulina. A zonulina está relacionada à permeabilidade intestinal e tem um trabalho que relacionou isso com
o aumento de pressão, e tem a ver com a microbiota. Então, tem aí explorado um campo para ser explorado com probióticos que têm influência aí numa melhor controle. É lógico que isso não está substituindo medicação, mas abre um gancho aí para pesquisa e é uma linha que tem sido motivo de trabalhos em congresso científico, apresentações, muito interessante. Eu até tenho um slide, porque é uma coisa que há muito tempo atrás você não prestaria muita atenção, eu acho que tem muito a ver com essa questão da própria efeito da cirurgia bariátrica, que é o eixo cérebro-intestino-medula óssea no desenvolvimento de hipertensão. Você pensar numa coisa dessa é meio... Falar alguns anos atrás isso, fala, não, esse cara está meio... né, tá voando, né, viajando. Mas tem. Então, tem tudo a ver, o processo inflamatório, a atividade do sistema nervoso simpático, de adrenalina, e a questão da microbiota. Isso faz bastante sentido. Sou um mediador, mas vou dar um palpite. Parece que nós temos assim, questão de 10 vezes mais micro-organismos dentro de nós do que células. Sim. Então, nós não somos um corpo com micro-organismo dentro. Na verdade, nós somos um monte de micro-organismo com um corpo fora. Fora. E aí é impossível não achar que esses micro-organismos não interajam no nosso metabolismo e são capazes de provocar ou controlar doenças como diabetes, obesidade e tudo mais. O André, eu queria fazer Não, muito mais do que a gente pensa, o efeito dessas bactérias, micro-organismos no nosso metabolismo. É muito maior do que qualquer do que a gente tem estudado, né? Exatamente. O André, eu queria dar um assunto aqui de um paciente diabético que às vezes assusta muito, que é diabético tipo 2, não aquele diabético juvenil. É quando ele parece que rompe um pouco a barreira do medicamento e entra na insulina, né? Esse paciente é um paciente que você vê ele de uma forma diferente, pensando na ideia de um auxílio da cirurgia chamada metabólica, quando ele rompe. E se esses pacientes, na experiência sua, que estão tomando insulina, o percentual ou a chance, né, de redução ou de retirada de insulina é alto, baixo? É realmente benéfico um diabético não tomar insulina? Que isso parece que amedronta muitos pacientes, né? Eu fui no médico hoje, lá ele me deu uma receita de insulina. Opa, parece que eu piorei. Como é que você vê isso, André? Então, Eduardo, existem duas visões, né, em relação a isso, né? Em primeiro lugar, a pessoa com diabetes comum, né, no curso do diabetes, conforme esse diabetes vai ficando mais progressivo, ele vai perdendo a função das células beta que produzem insulina, ele pode vir a precisar de insulina ao longo do seu tratamento, e a insulina é muito benéfica nesse caso, porque ela pode trazer melhora do controle metabólico e ajudar a prevenir complicações. Só que existe um grupo de pacientes, que eu acho que é esse que nós temos que falar aqui, que não é um grupo pequeno de pacientes, que é aquele paciente que vem usando uma quantidade cada vez maior de medicamentos para tratar o diabetes. Essa pessoa vem ganhando peso progressivamente, ou já está bastante acima do peso, né? E os medicamentos que você está utilizando já não estão mais sendo suficientes para conseguir um controle metabólico, e o único medicamento que sobra para você conseguir um melhor controle metabólico é a insulina, né? Então, não é o medo da insulina, não, porque a insulina é um excelente remédio, mas a partir do momento que você coloca insulina nesse paciente que já tem obesidade, que tem dificuldade para perder peso, a insulina é um hormônio anabólico, né? E a insulina faz anabolismo, ela pode fazer essa pessoa ganhar mais peso ainda. E aí você entra num ciclo vicioso de ganho de peso, piora do diabetes, daí precisa mais insulina, e ganha mais peso, e pior, e você vai fazendo um ciclo que você não consegue interromper mais. Então, eu acho que esse é o momento que nós, endocrinologistas clínicos, precisamos perceber que isso está prestes a acontecer, né? Que eu acho que é esse o primeiro paciente que nós temos que pensar que esse paciente pode ser um paciente cirúrgico, porque esse paciente vai entrar no ciclo vicioso da insulina. Para alguns pacientes, a insulina é excelente, ela pode ser um excelente tratamento e pode resolver o controle metabólico da pessoa. Mas se você está diante de um paciente que está com uma obesidade progressiva, com difícil controle, onde a insulina está piorando essa condição da obesidade, é onde deve ligar o sinal de alerta, ligar aquela luz amarela e
ia aparecer aquele balãozinho, né, na cabeça do médico. Será que esse paciente está precisando de cirurgia para melhorar a situação dele, né? Então, acho que a gente entendendo, né, quando a insulina é bom, quando a insulina pode ser um problema, sabendo diferenciar, a gente vai estar fazendo um bom trabalho com os nossos pacientes. Muito bom. O Luiz, tomando carona nessa ideia da cirurgia, né, do procedimento cirúrgico num paciente obeso, hipertenso, mesmo diabético, a nossa experiência de cirurgião aqui, né, Orlando, a gente tem visto que muitos pacientes que são operados, que conseguem uma redução de peso importante, eles acabam deixando de tomar muitas medicações que eles tomavam antes, por exemplo, o controle da hipertensão. Mas você, como cardiologista experiente, que acompanha pacientes há muito tempo, acho que não pode confundir que esses pacientes não estejam curados, né? Não, Talvez eles estejam sob controle. E aí, aquele alerta de sempre de manter uma vigilância cardiovascular, manter, assim, outras atividades que podem ajudar ainda mais no controle da hipertensão, como controle dietético, atividade física. Como é que você lida, você que participou de um grande estudo como o Gateway, né? Como é que você lida com esses pacientes já operados, que eram hipertensos, deixaram, pelo menos, não deixaram talvez de ser hipertensos, mas deixaram de tomar medicação? Como é que você trabalha e orienta esse grupo? Porque pode ser enganador, né, Luiz? A pessoa às vezes se sente, né, curada. Agora eu já Isso. operei, acabou o problema. Esse raciocínio, Exato. às vezes, vale também, estendendo, é lógico que é um paralelo só, para a cirurgia de revascularização miocárdica, quando o paciente tem lá as obstruções coronárias, eu operei, acabou, resolvi meu problema, né? Eu costumo falar que não, você tratou uma complicação, uma coisa que estava associada à doença, aqui, o ambiente que favorece o desenvolvimento da doença, e aí no caso da obesidade, você tirou, mas já tem lesão vascular, que dependendo, lógico, do momento que você fez a cirurgia, mas já tem lesão vascular que vai manter lá o vaso um pouco comprometido, você diminuiu a necessidade de medicamento, ou às vezes até retirou, mas você precisa fazer esse acompanhamento, dieta com pouco sal, manter o peso adequado, não voltar a subir, fazer uma atividade física regrada, evitar o excesso de álcool, e aí também tem relação com a própria cirurgia, e o controle constante aí de avaliação de risco cardiovascular, fazer, já antes da cirurgia, a gente faz uma boa, porque são pacientes que têm alto risco de ter um evento cardiovascular, então uma exploração de doença coronária é sempre importante, e a gente mantém esse controle regular, não deixa, operou, não acabou, a gente tem que manter esse controle. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho uma triste notícia para todos nós aqui, viu? Nós estamos com 5 minutos para terminar, sabe? O bate-papo está muito bom, mas nós temos 5 minutos aqui, e eu vou deixar uma pergunta, André, que nós vamos encaminhar para você. Teve uma internauta que interagiu e falou de uma cirurgia que ela fez bariátrica, com bypass, ela era insulinizada, uma diabética tomando insulina, e depois ela teve uma remissão desse diabetes, mas agora ela está cursando com crises de hipoglicemia. E, devido ao nosso tempo, nós vamos encaminhar para você poder responder essa nossa... uma pessoa que participou com a gente aqui no chat do Facebook e do Instagram. Acontece às vezes, pode encaminhar para mim, porque realmente é um probleminha que às vezes acontece mesmo, né? Exato, nós vamos responder, vou encaminhar para você, André, você nos responde, a gente interage com ela para não deixá-la sem resposta, por causa do tempo. Perfeito. Teve uma outra pergunta aqui, Orlando, eu vou pedir licença para você como cirurgião e vou acabar respondendo, perguntaram se o convênio cobre a cirurgia, né? Então, a cirurgia bariátrica ela está no rol de procedimentos obrigatórios de todos os convênios, mas ela consta de uma DUT, uma diretriz de utilização, são critérios para a utilização. Atualmente, no Brasil, pessoas portadoras de IMC acima de 40, independente da presença de comorbidades, ou pessoas com IMC acima de 35, entre 35 e 40, mas aí na dependência de comorbidades que atrapalham o tratamento da obesidade e vice-versa. Ainda essa cirurgia metabólica na obesidade grau 1 ainda não entrou dentro do rol de cobertura obrigatória dos convênios. A gente espera que isso seja conseguido em breve.
Então, pessoal, nós temos 5 minutos aí, eu queria passar a palavra a cada um para... Estamos lidando com 3 doenças crônicas, para vocês rapidamente aí distribuírem o tempo, para deixar umas considerações finais para nós, para todos que nos ouvem, a respeito do controle, da necessidade de acompanhamento, de vigilância, ainda mais em período tão crítico que a gente está vivendo, com tantas mudanças de comportamento, né? André, Luiz, a hipertensão, o diabetes, a gente fala tanto em comportamento das pessoas, né? E esse ano foi um ano onde o comportamento foi por água abaixo, tudo mudou na vida de muita gente. Eu queria começar com você, Luiz. Se você pode dar um recadinho final para nós, por favor, e já agradecendo a sua presença aqui no nosso Bari Live, esperando revê-lo em breve, hein? Tá, muito obrigado bom, muito pelo obrigado, convite. muito obrigado. Muito obrigado. E a todos que estão ouvindo e vendo, o controle da pressão é fundamental, e principalmente se você tiver os fatores de risco como obesidade e diabetes, tem um impacto muito grande controlar a pressão. É lógico que tem que buscar controlar a obesidade também e o diabetes junto, mas a hipertensão tem um impacto no paciente diabético, piorando as complicações do paciente diabético, assim como na obesidade. Então, mantenha um hábito saudável, alimentação correta, atividade física, mesmo em casa, fazer um pouco de atividade física. E eu dou uma dica, quem tiver interesse, tem o site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, do qual eu sou presidente atual, e tem o site para a população que chama Menos Pressão. Nós estamos nesse mês, que é o mês da hipertensão, com vários podcasts que vocês podem consultar com todas essas dicas importantes. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Luiz. Vamos passar. André, endossa o que o Luiz falou na área do diabetes aí também, ou são suas considerações finais? Muito obrigado pela presença, viu? Esperamos revê-lo também em breve. Muito bom o bate-papo. Eu que agradeço pelo convite aqui, foi um prazer estar com vocês aqui, poder ajudar a compartilhar a informação, né? E discussão muito proveitosa. Olha, eu acho que eu queria só finalizar dizendo uma coisa. Tanto obesidade, como diabetes, como hipertensão, são doenças crônicas. São doenças que a pessoa carrega por muito tempo, né, na vida, vai precisar de mudança de alimentação, vai precisar de atividade física regular, né, quando a pessoa pode fazer. São problemas que precisam de medicamentos, né, para tratar, precisa de medicamentos para tratar, e em algum momento desse curso pode precisar da cirurgia, né, seja para obesidade, seja para melhora do diabetes, seja para melhora da hipertensão, ou do conjunto. Né? Então, sabendo, né, a pessoa entendendo, né, que o seu grau de risco, e o médico que atende essa pessoa entendendo o seu grau de risco, vai estar, né, sempre a importância de estar oferecendo o melhor tratamento no melhor momento, né? Porque controlar diabetes, controlar obesidade, controlar hipertensão são fundamentais. Então, mude estilo de vida, tome seus remédios e, se for necessário operar, vamos operar também. Né? Muito obrigado, André. Orlando, rapidamente no final aqui, nós seguimos nossa batalha, então, né, de cirurgião. Seguimos na luta, né? Bom, eu quero agradecer a participação, participar dessa mesa com médicos tão ilustres, foi um grande prazer para mim, e muito obrigado. Bom, o que eu posso dizer que a cirurgia bariátrica metabólica pode oferecer para obesidade, diabetes, hipertensão? Para a hipertensão, o doutor Luiz Bortolotto já chamou a atenção do Gateway, que é um estudo que todo brasileiro deve se orgulhar dele. Um estudo feito no Brasil, de impacto internacional, muito bom, feito, comandado também pelo doutor Carlos Schiavon, uma coisa excelente. Mas o que a gente observa é que, para essas doenças, a melhora é tão dramática que muitos médicos chegam a não acreditar no resultado tão bom. Tem uma remissão completa do diabetes tipo 2 de 4 em cada 5 pacientes. Uma correção completa do ovário policístico. Correção completa da esteatose hepática não alcoólica. Redução da prevalência de vários tipos de câncer. E uma melhora, segundo o estudo do Gateway, uma remissão de 35% da hipertensão arterial até 3 anos depois da cirurgia. Já tem estudos a médio prazo. Sem contar que fica muito mais fácil tratar vir uma doença com necessidade muito menor de medicamentos. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de falar essas coisas todas e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, Orlando, muito obrigado, agradecendo a todos. Eu queria, para finalizar, dizer que, para quem nos assistiu, veja que o tema obesidade, diabetes, hipertensão
merece um tratamento multiprofissional, multidisciplinar, multifacetado, né? A obesidade não é uma doença única. Talvez se nós acreditássemos que a cirurgia fosse a solução única, para debater um tema como esse, teríamos chamado 3 cirurgiões. No entanto, tem um cirurgião, um endocrinologista e um cardiologista, especialista na área de hipertensão, para destacar a importância dessa comunicação, não só entre os médicos, mas também entre os médicos e uma equipe multiprofissional completa que pode, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, a obesidade é uma doença complexa que merece muito desafio ainda para frente, muito estudo, mas a gente tem que batalhar, porque é uma pandemia também a obesidade. E avisar a todos que nos assistiram que no site da sociedade, da SBCBM, que é de Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.org.br, os pacientes que nos assistiram, que quiserem encontrar cirurgiões cadastrados na sociedade, associados da sociedade, como disse o Orlando, essa é uma cirurgia complexa, que na mão de cirurgiões experientes e bem treinados, e que possuem essa interface com outras especialidades, ela tem se tornado cada vez de menos risco e maior benefício. Por tudo isso, eu acho que a obesidade, fica bem claro nesse debate, é uma doença que ninguém consegue vencer sozinho, nem o paciente. Então, ele precisa dos profissionais e nós, profissionais, precisamos um dos outros. Então, gostaria de desejar boa noite a todos. Muito obrigado, Orlando, Distrito Federal, o André da querida Curitiba, fria Curitiba, e o Luiz aí da capital, São Paulo. Muito obrigado, esperamos revê-lo em breve. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.